Oi, gente, boa tarde. Aqui é a professora Adriana e essa é a nossa primeira aula longe, né? E a gente vai começar um novo conteúdo, tá? Que é a formação das palavras. Foi mandado um material lá para vocês, eu postei no Classroom, foi mandado no grupo dos pais e também vai estar disponível lá na escola, né? Para buscar, para quem não conseguir acessar, que é esse material aqui. E ele conta com algumas instruções para vocês sobre algumas atividades do livro, né? Então, tem lá várias instruções e vocês vão fazer as atividades que iniciam lá na página 21 sobre a estrutura das palavras. Nessa aula agora, a professora vai dar uma explicada para vocês em alguns conceitos que foram utilizados para essas atividades e no conteúdo novo que vocês vão copiar, que está naquela folha também. Esse conteúdo novo vai estar aqui nessa explicação, tá? Num outro vídeo, a professora vai corrigir todas as atividades com vocês, beleza? Então, vamos lá. Gente, no processo de formação das palavras, nós temos as palavras que elas são primitivas, que são as palavras que formam outras, e as derivadas, que foram formadas de outras palavras. Então, lá no material que vocês vão copiar, tem lá, as palavras primitivas são palavras que servem como base para a formação de outra palavra. Por exemplo, a palavra pedra, ela serve como base para formar a palavra pedreiro, ou a palavra pedregulho, né? A palavra casa, ela serve como base para formar a palavra casarão, casebre. Então, a palavra casa é uma palavra primitiva e a palavra casarão é uma palavra derivada da palavra casa, né? Para essa formação das palavras, a gente estuda a morfologia. A morfologia, então, é o estudo da construção da estrutura das palavras. Então, assim como o engenheiro estuda a construção de uma casa, né? Aqui na língua portuguesa, na morfologia, a gente vai estudar a construção da estrutura das nossas palavras. Na morfologia, a gente tem uma unidade menor que chamamos de morfema, igual lá na fonologia, na fonética, quando a gente falava do som das letras, a gente tinha o fonema, né? Então, na sílaba K, nós temos o fonema K, né? Então, na morfologia, a menor unidade de estrutura nós chamamos de morfema, tá? Aí nós temos 3 tipos de morfemas que a gente trabalha. O primeiro é o radical. O radical, ele é o morfema onde está a ideia principal da palavra, ele é a base. Então, digamos, voltando lá no exemplo da construção, o radical, ele é lá a fundação da casa numa construção, né? Então, no nosso exemplo aqui, a palavra terra. Lá na palavra terra, o que não muda? Ó, o radical é a parte que não se altera quando eu faço derivações. Então, se eu for escrever terraço, ou terráqueo, ou terroso, qual que é a parte que não se altera? O ter, né? O ter é o meu radical, tá? Aí o outro morfema que a gente tem são os afixos. O que são os afixos? Vocês devem ter copiado já na matéria ali, né? Que são os prefixos e os sufixos. Eles são morfemas que auxiliam na formação das palavras. Então, ali na palavra enterrar, nós temos ainda o exemplo lá da palavra terra, né? Qual que é o meu radical? O ter, né? Aí eu tenho um prefixo porque ele vem antes. Então, é pré, né? Prefixo em e o sufixo ar, enterrar, tá? E aí nós temos também a vogal temática, que é a primeira vogal que se junta ao radical para a construção da palavra. Então, aqui a gente tem a vogal temática A, que ela está ligada diretamente ao radical aqui, né? Para formar a palavra. Então, a palavra terra, o meu radical ter e a minha vogal temática A. Professora, o A também não é um sufixo? Entra junto, mas ele é a vogal temática que na formação de uma outra palavra
faz parte do sufixo, beleza? Aí, no processo de formação das palavras, a gente tem dois tipos, dois processos, a composição e a derivação. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre a composição. Esse material que vocês copiaram é sobre a composição. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o processo de derivação. Mas agora a Pro vai dar uma diferenciada para vocês já conhecerem os dois. A composição é a formação de uma nova palavra usando palavras que já existem. Ela tem dois ou mais radicais. Então, guarda-chuva. Eu tenho duas palavras, a palavra guarda e a palavra chuva. Passatempo. Eu tenho duas palavras, a palavra passa e a palavra tempo. Então, uma compõe a outra, é uma composição, né? A gente usa duas palavras para formar uma só, tá? E, ó, dois ou mais radicais. Porque eu tenho o radical do guard e o radical do chuva, que é o guarda-chuva, tá? E a derivação é a formação de uma nova palavra mediante o acréscimo de termos a uma palavra já existente. Então, ele não usa duas palavras, tá? É uma palavra que a gente acrescenta alguns termos. Então, ela tem só um radical. Então, aqui, ó, é o exemplo, tranquilamente. Tranquilamente tem só o radical tranquilo, que é da palavra tranquilo, né? E aí, a gente acrescenta o termo a mente, tá? Mas essa derivação a gente vai ver mais aprofundado mais pra frente. No processo de formação das palavras por composição, nós temos a composição por justaposição e a composição por aglutinação. A composição por justaposição, nenhuma das palavras formadoras perde fonemas ou letras. Então, nenhuma das duas palavras que vão formar a outra palavra pode perder som ou letras, tá? Então, ali é o exemplo. Passatempo é formado pela palavra passa mais tempo. Nenhuma delas perde som ou letras, né? Guarda-chuva é formado pela palavra guarda mais chuva. Então, guarda-chuva, nenhuma das duas palavras perde som ou a letra. Aí, veja que exemplo legal aqui a gente tem girassol. Girassol é formado de duas palavras, gira mais o sol, né? Aí, se eu tivesse só colocado as duas palavras juntas ali, gira e o sol, sem esse S aqui, ficaria girasol. E girasol muda o fonema. Então, na composição por justaposição, a gente não pode mudar o fonema. Então, por isso, é acrescentado mais esse S aqui, para a gente não mudar o som. Então, gira mais sol, girassol. Já a composição por aglutinação é o contrário. Uma das palavras vai perder fonemas ou letras, tá? Ou os dois. Então, ali no exemplo do planalto. Planalto, eu tenho a palavra plano mais alto. Aí, a gente perde o O e forma planalto, né? Planície. Plano mais superfície. Veja, aqui a gente perdeu o O do plano e o o radical quase todo aqui, né? Do superfície, planície. Então, na aglutinação, a gente perde fonemas e ou letras, tá? Aí, aqui, agridoce. A palavra agridoce, olha que legal essa palavra. Ela é formada por acre mais doce. Acre não é o estado, tá? É uma palavra nova. Acre significa algo ácido, tá? Então, ali, acre mais doce é agridoce, tá? Gente, essa foi a nossa aula sobre esse conteúdo novo, na formação das palavras por composição, né? Que pode ser por justaposição e aglutinação. Façam as atividades que eu passei no material para vocês, que a Pro volta numa aula logo para a gente corrigir essas atividades juntos e explicar um pouquinho mais, tá? Beijão!